Fala Bugrino, fala Bugrina, sejam bem-vindos ao Bom Dia Guarani 39. Hoje é segunda-feira, último dia do mês de março, 31 de março, último dia do primeiro trimestre e assim mais um ano vai indo embora. Estamos abrindo a penúltima semana de férias do Guarani, estreia marcada para o dia 12, 13 ou 14 de abril contra o Maringá no Brinco de Ouro. Aqui no Bom Dia Guarani de hoje tem bastante conteúdo, bastante tema para a gente falar. E, aliás, alguns desses temas foram abordados, explorados ontem à noite, na nossa mesa redonda já tradicional, toda noite de domingo, que teve como convidado especial o jornalista Lucas Rossafa, né? Ele trouxe informações exclusivas, informações de última hora sobre o Guarani. Falamos sobre isso lá, mas também vamos falar um pouquinho aqui. Mas eu convido você para acompanhar a reprodução, acompanhar a live de ontem. Tem uma hora mais ou menos. Se você estiver em deslocamento, estiver aí durante o trânsito, parado no computador, enfim. Dá para você saber um pouco do que foi tratado ontem. Bom, começando pelo começo, hein? Jogo treino, sábado. Guarani e Portuguesa e Guarani lá em São Paulo. Derrota por 4-1. É aquele negócio. Quando ganha, não precisa explicar. Quando perde, precisa explicar muito. Ainda mais quando a derrota é para um time de Série D. Se tivesse ganhado o jogo, ninguém ia querer saber quanto que foi o placar do intervalo, quanto que foi quem fez gol, quem entrou, quem saiu. Ia falar, ganhou, beleza, vida que segue. Mas como perdeu, começou aí uma série de explicações ou justificativas. Sabe-se muito pouco sobre esse jogo treino. Mas a informação inicial é que o Guarani não tem a escalação, né? Não sabemos a escalação, mas começou com 1-0 o gol do Samuel. Tomou o empate e aí depois, com a mexida dos jogadores reservas, enfim, o Guarani tomou 3 gols. Isso para mim talvez seja a mensagem mais preocupante desse jogo treino. Muito mais do que o resultado em si. E a gente sabe que o jogo treino não significa lá muita coisa em termos de resultado, mas tomar 4 gols de um time de Série D, para mim, é um alerta muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, a defesa do Guarani, que em alguns momentos alternou bons momentos no Campeonato Paulista, na reta final não foi muito legal, não deixou um bom cartão de visita. Aparentemente, com os titulares até vai lá. Mas o banco parece não ser muito legal, tudo na base da suposição. De novo, tomar 4 gols de um time da Série D preocupa bastante. Ainda sobre o time, a gente discutiu ontem na mesa redonda, ainda que o Guarani tenha informado mal e porcamente o resultado e os detalhes desse jogo treino, ao mesmo tempo em que a Portuguesa deu inúmeros detalhes para a imprensa, a gente soube pelo Lucas Rossafa que nessa segunda-feira o elenco viaja à tarde para Águas de Lindóia. O Guarani não falou nada disso, viu, gente? Viaja à tarde para Águas de Lindóia e na sexta ou no sábado de manhã deve fazer um jogo treino lá no hotel que ficarão, lá no Oscarim. Um jogo treino contra o Pouso Alegre. Cidade de Pouso Alegre nem é tão longe assim de Minas Gerais, né? Pouso Alegre fica em Minas. Não é tão longe assim de Águas de Lindóia. O Pouso Alegre se prepara para a Série D, então vai ter um jogo treino para encerrar essa estada em Águas de Lindóia. Até porque na outra semana já é estreia, né? Então não vai dar muito tempo, vai ser o último teste. Então, ainda que o Guarani tenha informado mal e porcamente esses detalhes, o Rossafa trouxe na nossa live. Será o 4º jogo treino, então 2 contra o Sub-20, vitórias por 4-3 e por 1-0, uma derrota para a Portuguesa por 4-1. E aí o tira-teima contra o Pouso Alegre. Se tem alguém do Guarani ouvindo esse Bom Dia Guarani, tem um pouco mais de respeito com a torcida e aproveitem essa semana última de treinamento lá em Águas de Lindóia, jogo, treino e tudo mais, e noticiem, divulguem, esclareçam como as coisas funcionam. Esse é o nosso recado por aqui. Mas também, se não divulgar, sempre tem alguém que dá um jeito de descobrir. Esse é o primeiro tema. Segundo tema, reforços, contratações. Já anunciamos 4, né? O atacante Samuel, o atacante Lucas Macedo, os meias Pablo Baianinho e o Ryuta Takahashi. Vamos falar dele daqui a pouco. Mas o Guarani está em vias de anunciar mais 2.
E aí são 2 jogadores para cumprir elenco, para compor elenco. Lateral direito, JP Galvão, vem da Inter de Limeira. E o lateral esquerdo, Caio Christian, que vem do Grêmio Prudente. Os titulares a gente já sabe quem são. Lucas Justen na direita e Emerson na esquerda. Então eles vêm aí para engrossar, encorpar o elenco. Oficialmente não foram divulgados. O JP Galvão já está em Campinas desde a última quarta-feira. Não participou do jogo treino, mas essa semana deve ter todos os detalhes anunciados. E o elenco vai crescendo, vai tomando forma, até porque, como eu disse, a Série C está quase aí. Último tema, talvez o mais interessante, o mais legal, o mais apaixonante, talvez, seja a grande festa que aconteceu no sábado, no Brinco de Ouro, lançamento, enfim, da nova camisa. Que de nova não tem nada, né, gente? Vamos ser sinceros. É a reedição da camisa de 1994, como eu disse no Twitter, homenagear uma campanha com uma camisa sempre muito legal, sempre muito remete a emoções do passado, mas é apenas a reedição da camisa de 94. Eu não vi nenhum grande lançamento, mas causou como se esperava. A camisa sempre foi muito bonita, desde 94, eu usei a minha até praticamente derreter, tenho ela guardada em casa até hoje, ia na escola todos os dias. É óbvio que a repercussão foi maravilhosa, comprou-se muita camisa, dizem aí o pessoal que só não se vendeu mais porque não tinha estoque. Ê, Guarani, hein? Só da verde, inclusive, né? A branca ainda não tem nenhuma notícia, mas caiu bem e ajudou a arrecadar, né, gente? A camisa estava para sócio torcedor na ordem de R$200, então se vendeu ali 500, 600 camisas, tem uns 100 pau aí de arrecadação. Então ajudou um pouquinho, claro, bruto, né? Tem que tirar a margem do próprio Guarani. Mas enfim, um dinheirinho bom, um dinheirinho adicional. Mas mais do que dinheiro, acho que foi o bom momento criado ali, a atmosfera, o clima amoroso, Valdeir, Márcio Rocha, eu vi João Paulo, o Ryuta Takahashi andou para cima e para baixo, tirou foto, deu autógrafo, foi a grande celebridade da noite, teve fogos, a diretoria estava presente, enfim, um pouco daquela química que eu acho que o Guarani tem que explorar mais ao longo dessa Série C. Foi uma boa porta de entrada, mas eu acho que tem mais coisa para acontecer e aí, óbvio, vai depender muito da criatividade do pessoal. Mas foi uma boa ideia, uma boa sacada. A camisa é muito bonita, eu vou comprar a minha. E não estive no evento, mas não vejo a hora de poder comprá-la. E quem sabe seja a camisa do acesso para a Série B. Não é legal usar uma camisa tão especial num campeonato tão ruim, de nível tão baixo, mas é o que temos para hoje. Então, aproveitemos e torçamos muito para que ela traga sorte, um pouco da técnica de Narciso, Marcinho, Cláudio, Jorge Luiz e Guilherme, Fernando, Fábio Augusto, Edu Lima, Júlio César, Amoroso e Luizão. Teve Djalminha no começo, mas não teve. Sandoval também, né? Não podemos esquecer. Eram praticamente ali 12, 13 titulares nesse timaço comandado por Carlos Alberto Silva. Quem viu, viu. E para mim foram momentos inesquecíveis. Eu ali com 10, 11 anos de idade. Para sempre vou lembrar daquele Guarani de 94. Fechou? Salvei mais alguns conteúdinhos para o longo da semana. Talvez nessa segunda, inclusive, saia o desmembramento da tabela, hein? Nós vamos saber que dia exatamente o Guarani vai receber o Maringá. Fechou? Boa semana para todo mundo. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre, Guarani.